Olá, estamos chegando no final do nosso processo, no final do nosso ano letivo, e o tema agora, avaliação, né? Espero que todos tenham gostado do podcast, do último percurso, e eu peguei o que vocês enviaram, e eu gostaria de falar algumas coisas sobre avaliação a partir daquilo que vocês me trouxeram, fiz umas anotações. Mas eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de trazer é para a gente pensar como o que a gente tem de indicadores para essa avaliação, né? Eu gosto de pensar a avaliação que ela é algo que tem que começar junto com o início do percurso. Ele já começou a avaliação. Então a gente tem algumas coisas que são legais de fazer no começo do percurso. Isso é um ponto de vista, existem muitos pontos de vista sobre avaliação. Então, eu estou pegando aquilo que vocês me trouxeram e estou devolvendo a partir daquilo que vocês escreveram. Então, a primeira coisa é algum diagnóstico. Então, você pode fazer um início de percurso de aprendizagem, seja no início do ano, seja numa mudança de tema, seja numa mudança de semestre, onde você marcar. Falar, aqui vai ter uma transformação, vai ter uma mudança. Fazer alguma coisa que você tenha a oportunidade de fazer uma sondagem dos conhecimentos prévios dos estudantes, das expectativas deles, para que a gente tenha uma ideia de onde a gente está partindo. E isso é feito, para mim, a avaliação é sempre feita em pelo menos duas instâncias. Ela pode ser feita em muitas instâncias, mas pelo menos duas. Uma é individual, para que o aluno, o estudante, ele possa ter uma ideia do processo de evolução em relação a si mesmo. Isso, para mim, é algo bastante caro, porque às vezes a gente faz uma coisa muito geral e a gente tem a expectativa de que todos os estudantes tenham um desenvolvimento no mesmo tempo ou de uma mesma forma, ou que alcance a mesma coisa de uma certa maneira, né? E a gente cria ali algumas maneiras de acompanhar e ver se eles estão chegando numa coisa que é geral. O que não está errado, essa é uma instância também. Mas existe uma instância que é muito particular, que é muito pessoal. Eu gosto muito do Gardner e quando ele trouxe a ideia das inteligências múltiplas. Dependendo da inteligência que você está requisitando de uma pessoa, e isso nos inclui, a gente tem um tempo de desenvolvimento daquilo. Algumas coisas a gente vai melhor e mais rápido e com mais fluência do que outras, né? Eu tive muita dificuldade com alguns componentes curriculares ou com alguns componentes curriculares em certos momentos da minha etapa de formação básica ou até superior e da pós-graduação, que em outras eu não tive. Eu vejo, por exemplo, eu acho muito interessante conversar isso com a minha esposa, porque ela tem dificuldade em coisas que eu tiro de letra. E ela tira de letra coisas que eu tenho muita dificuldade. Então, assim, tem uma parte do processo de aprendizagem que é muito individual, né? Então, é interessante que a gente tenha uma noção do estudante, como ele está naquele estado. E é claro, como professor, a gente também olha do todo, da classe, a gente tem uma noção de classe. E por isso que eu acho importante o estudante, aí vem outro ponto, o estudante ter um material de registro, acompanhamento e avaliação individual e o professor ter um geral também. E a classe, além de tudo, se quiser, pode ter um terceiro que a gente fazia também, que era um geral da classe. E que um estudante por aula fica responsável por fazer registro e avaliação daquela aula. A gente usava uns cadernos em A3 com espiral, e aí deixava uns canetões e outras coisas lá, e um estudante era responsável por aquele caderno que ficava na sala, né? E ele era responsável por fazer aquele registro. Acabava aquela aula e devolvia, né? Bom, então temos aí registro individual, registro do professor, pode ter um registro da sala também. Um processo diagnóstico inicial, né, uma sondagem que pode ser criativo, pode ser um jogo, pode ser uma brincadeira,
né? Eu lembro quando eu fui fazer um de arte, eu propus para a Secretaria de Educação do Estado todo que fosse feita a seguinte sondagem: a divulgação de um festival que iria acontecer no território. E esse festival era com aquilo que cada estudante ou grupo de estudantes quisessem ter. E aí era muito interessante que a gente tinha uma noção de repertório, sei lá, um show do Michael Jackson na quadra da escola, um festival de forró na praça da frente da escola, um duelo de hip hop, quer dizer, a gente ia tirando dali, por essa produção criativa dos estudantes, aquilo que eles tinham de repertório, de vontades, de interesse de participar, né? Então esse é um exemplo de um projeto diagnóstico divertido, bacana, que gerou cartazes, que gerou panfletos, que já gerou um produto ali que a gente podia já colocar na escola e mostrar, ó, começou, o ano começou, as atividades já começaram, a arte já tá aí, vai ter um show do Michael Jackson na quadra, sabe? Uma coisa divertida, gostosa, e que nos permitiu esse diagnóstico, né? Então ele pode ser feito dessa forma. De maneira individual, é legal que os estudantes tenham um material de registro. Eu gosto muito dessa ideia, né? É a forma que eu trabalho particularmente. Então, todo estudante tem o seu portfólio que ele mesmo constrói. Quando eu falo portfólio, gente, pode ser um caderno, pode ser folhas avulsas que depois vai colocar num fichário, pode ser uma tampa de disco de pizza. Não importa. O importante é você ter um local onde você possa fazer registros aula a aula. E registro não é ficar copiando matéria da lousa, não é isso. É registro daquilo que você consiga colocar das coisas que ficaram, da conversa, das suas impressões, das suas sensações, né? E ele pode ser feito em forma de desenho, de colagem, né? Pode ser palavras soltas, pode ser de muitas formas. Se a gente está na etapa de alfabetização, ele não precisa ser escrito. Ele pode ser desenhado, ele pode ter colagem, ele pode ter outras formas. Fora isso, a gente tem hoje a oportunidade do digital, né? O digital é mais difícil da gente fazer um portfólio individual, dá para fazer o coletivo do professor, e se achar que tem a oportunidade de fazer individual, também fazer. Mas isso coloca uma outra dimensão da avaliação que para mim ela é muito cara, e está nesses dois documentos dois textinhos que eu coloquei para vocês, um de arte e de educação física. Quem quiser, inclusive, pode ler os dois, porque os dois são muito complementares. Que é a ideia de você ter registro. Então, a avaliação é muito importante que ela tenha registro. Por que que é importante que tenha registro? Porque eu olho para o registro, eu consigo ver, olha, partiu daqui, passou por aqui, chegou aqui. Quer dizer, a gente vai registrando, a gente acompanha, a gente começa a ter um panorama da coisa. E o próprio estudante, se ele é portador do registro do seu processo, ele pode acessar isso. Então o registro ele é muito importante porque tem coisas que se perdem, que a gente não percebe, né? Em relação a nós mesmos, eu vejo, por exemplo, quando eu comecei a fazer fisioterapia, porque eu tenho problema de coluna. Minha fisioterapeuta, virginiana, brava, ela anotava tudo. E aí, depois de passado um tempo, ela falou, olha, isso que você está fazendo, você não fazia no começo. Se ela não tivesse anotado, eu não teria percebido, porque a evolução foi muito gradual, né? Então foi assim, necessário um ano para a gente ter uma mudança. Mas a mudança não é perceptível ao longo do ano, porque você vai ganhando as coisas aos poucos, é de uma forma muito gradativa. Então quando eu vi o meu corpo tendo um determinado comportamento que antes ele não tinha, a partir do diagnóstico que ela fez inicial e eu pude ter isso, a gente teve uma avaliação do processo. E olha que eu estou falando de uma coisa do campo da medicina, mas no campo da educação é a mesma coisa. Você precisa de um diagnóstico, você precisa acompanhar o que está acontecendo e a partir dali você faz uma avaliação. Avaliar para ver se há possibilidades de você fazer mudanças, voltar num ponto, replanejar, viver de novo um novo percurso, entender que certas coisas deram certo, que outras não, que para aquele estudante está faltando alguma coisa enquanto para os outros não estão, para um grupo ou para todos, e o que eu posso fazer para, né, dar conta disso? Quer dizer, esses registros e a avaliação, eles andam muito juntos. Às vezes, muitos colocaram aqui, os estudantes vêm com essa ideia de avaliação como nota, como culpa, como coisa do tipo.
né? E a gente precisa quebrar isso e falar, não, a avaliação, e a gente pode dar até esse exemplo médico, né? Você vai no médico, o médico te faz uma avaliação física, ou ele te faz uma avaliação sanguínea, alguma coisa para ver o estado em que você está. E aí você passa por um processo e a gente vai averiguando essa evolução de estados. Dependendo, a gente faz um acompanhamento muito mais próximo, às vezes a gente pode dar uns intervalos maiores de acompanhamento, mas sempre tem que acompanhar. Não é no sentido de dar uma nota, de falar se está bom ou se não está. Muita gente, inclusive, colocou que alguns estudantes ainda se apegam muito à ideia de que vai melhor quem tem talento na arte, ou nos esportes, ou na educação física, ou no teatro, na música, onde for, né? Vai melhor quem tem talento. E a gente precisa também quebrar essa ideia de falar, não, porque a pessoa vai ser avaliada a partir de onde ela partiu e para onde ela foi. E isto, mais uma vez, é individual. Então, se a pessoa partiu de um lugar e terminou no mesmo lugar, pode ser que ela tenha tido menos evolução e desenvolvimento do que uma pessoa que partiu de um lugar que ainda estava bem incipiente, mas que ela teve um grande progresso em relação a si mesma, né? E aí, às vezes, a gente vai notar que quem está precisando às vezes, até de mais atenção é aquele que parecia ter um talento, ou parecia já estar mais à frente do processo, por causa de entregar ou de executar alguma coisa de uma forma que seja às vezes, mais impressionante, ou pareça mais bem acabada, né? Então, quando a gente mostra o processo e a gente coloca isso de uma forma bastante clara, o estudante vai aos poucos desconstruindo e reconstruindo o conceito de avaliação. Agora, se isso acontece só de vez em quando, por exemplo, agora chegou a avaliação. Então ele vai, quando chega esse momento, ele vai repensar, ele vai pensar isso da maneira que ele sempre pensou. Se a gente vai fazendo isso paulatinamente, é diferente. Um processo que era muito interessante que a gente fazia no estudo de teatro, por exemplo. No de teatro, né, tinha essa coisa da pessoa responsável pelo protocolo da aula. Geralmente era uma dupla. Então, uma dupla ficava responsável pelo registro da aula e pela anotação da aula, por minuciosamente tudo que aconteceu e tal. A aula fechava, a próxima aula ela iniciava com a leitura do protocolo. Isso queria dizer o quê? Que a gente avaliava todas as aulas e toda aula começava com o registro e avaliação da aula anterior. Então a gente tinha um processo de avaliação aula a aula, era muito contínuo. E a gente vivenciou isso durante 3 anos. A gente ficou 3 anos fazendo essas coisas. Eu tenho até hoje a minha pasta de teatro, que a qualquer momento eu posso pegá-la, eu vou abrir, eu vou entender o que está escrito e cada aula foi registrada e feita por uma dupla diferente. E todos nós que nos formamos juntos temos esse registro ainda. Então é uma avaliação, ela foi formativa, ela se consolidou num documento que a gente leva para a vida, porque eu já fiz isso há mais de 20 anos e eu ainda uso isso, né? Então, veja só, né? Como avaliação pode ser uma coisa muito potente, muito bacana. Para o estudante da EJA, mais ainda, nesse grupo que a gente fazia de teatro, eu tinha 18 quando eu entrei, e tinha gente com 40, com 50, com 30, com 20 e poucos, quer dizer, a sala era muito híbrida, né? E funcionava muito bem. Então, a gente tem muitas formas de se pensar. Acho que a gente não perder de vista do porquê que a gente avalia é muito importante. A gente avalia para ver se se o estudante está tendo uma evolução. E se o modo como nós estamos propondo coisas, né, está conseguindo alcançar, está conseguindo impulsionar esse estudante. E como eu já coloquei da outra vez, lembrando que nós não somos, né, os onipotentes, onipresentes, mas a gente tendo esse diagnóstico, às vezes é muito simples para a gente resolver algumas coisas quando a gente tem um panorama. Quando nós não temos aquilo, às vezes parece mais complicado do que é. Deixa eu olhar nas minhas anotações, se eu esqueci de alguma coisa. Outra coisa, se esse material, por exemplo, do estudante, o estudante quando vai fazer avaliação, se ele tem um portfólio, um caderno, às vezes ele traz, não traz, tem dia que ele vem, não vem, tem dia que ele lê, não lê. Você pode ter um espaço na escola para que ele deixe lá também. Isso é uma possibilidade que funciona. Então, vamos lá, vai começar a aula, todo mundo pega lá o seu material de registro lá para fazer o acompanhamento. Outro tema que foi colocado, autoavaliação. Para autoavaliação, esse tipo de acompanhamento é muito legal, porque a gente geralmente é muito injusto conosco mesmo na autoavaliação. Os mais críticos
normalmente tendem a se avaliar de uma maneira muito rígida e colocar o conceito mais para baixo, quando a gente usa conceito. Os mais espertos e coisa e tal tendem a jogar para cima e tirar um pouco de si a responsabilidade sobre sua própria aprendizagem, né? E joga o conceito para lá. E aí, como mediadores desse processo, né, eu, nas minhas autoavaliações, geralmente eu pedia para justificar para a classe. Então, tinha uma espécie de júri popular que era a própria classe falando, olha, gente, vocês concordam com a avaliação da pessoa? Mas de uma maneira aberta, não era um júri no sentido de julgar, assim, né? Mas eu abria isso porque muitas vezes a própria classe falava, não, ele está se julgando demais, ele teve um super progresso, ela teve um super progresso. Mas a pessoa tinha uma expectativa de uma outra coisa, mas a classe devolve e fala, não, mas você teve uma evolução, tá? Olha, lembra como você chegou e tal. Às vezes você não precisa nem intervir. E se você vê que nem a classe conseguiu, você pode chegar, olha, pega seus registros, pega o seu portfólio, olha onde você estava, olha onde você está. Você acha realmente que a sua autoavaliação está justa? Né? Você não acha que você teve uma evolução aqui? Ou você não acha que você está sendo muito brando com você mesmo? Que aqui, olha só, não foi bem por aí. Olha os registros que você tem. Acho que dava para a gente ter feito a coisa de uma forma diferente? Você não acha que a gente podia ter feito um processo colaborativo mais colaborativo, no lugar de deixar que o grupo fizesse sozinho e você ficasse ali sem tanto entrosamento ou colaboração? E que outra, o que você dispunha para colaborar com o grupo que poderia ter sido usado e não foi? Sabe esse tipo de coisa? Né? Inclusive o processo de avaliação, nesse sentido, mesmo na autoavaliação, eu gosto sempre de fazer uma coisa muito coletiva, eu gosto da participação de todos em tudo. Né? Isto é muito pessoal. Eu estou falando todas essas coisas, estou trazendo esse vídeo longo para variar, para dizer que esses são alguns caminhos e coisas que eu considero válidas a partir de uma série de literaturas e também a partir da minha própria experiência. Agora, vocês têm a de vocês. Eu estou indicando alguns caminhos. Mostrei lá no Direitos de Aprendizagem. Algumas coisas que estou falando estão em ressonância com aquilo. Temos o currículo, posso, né, trazer para o próximo percurso trechos do currículo que falem também sobre avaliação. Mas o mais importante, a meu ver, é a gente sempre deixar essas duas coisas muito conectadas, o registro e a avaliação. Desde o início, desde o diagnóstico até um processo final. Final no sentido de que aquele percurso acabou, que aquele tempo acabou, qualquer coisa do tipo. Não que o processo de aprendizagem acabou, porque ele nunca acaba. Né? E algumas coisas o tempo não é o tempo da escola. Eu lembro uma professora que eu tive de semiótica na faculdade que ela falou, olha, eu estou explicando isso para vocês, mas vocês vão entender mesmo isso que eu estou falando daqui a uns 4, 5 anos. E eu achei ela tava debochando da cara da gente. Eu falei, como assim? Tá explicando agora para a gente se entender daqui a 4 ou 5 anos? Que coisa feia de se falar numa aula e tal. Pois a minha ficha foi cair neste exato tempo. Não teve assim um ano de antecedência. Demorou os exatos 4, 5 anos. Foi bem no meio do caminho. Foi 4 anos e meio ali. Eu entendi. Eu falei, gente, é verdade. Agora eu entendi aquilo que ela estava falando. Por que ela falou aquilo? Porque ela tem a sabedoria já de passar por um tempo avaliando esses processos, de encontrar com pessoas que já foram estudantes dela e ela sabe o tempo que demora para a gente processar certas coisas. Pode ser que tenha alguns alunos que tenham conseguido um raciocínio ali que entrou nisso. Mas, de fato, a semiótica é uma coisa que você vai ouvindo, parece que uma hora a sinapse conecta, né? É parecido com um treino físico, ou com um treino de violão, ou com um treino de um instrumento musical, ou de dança. Quer dizer, não adianta você falar, você vai pular daqui para cá, você tem que fazer a coisa passo a passo. E se você segue o passo a passo, você chega lá. Mas ele tem o seu próprio tempo, né? Os estudantes têm os seus próprios tempos também. E às vezes o tempo não é o tempo que ele está conosco. Por isso a avaliação tem que medir certas coisas que têm uma certa justiça, né? Eu estou usando muito essa palavra e eu não sei porquê. Ela veio para mim muito forte quando eu fui gravar esse vídeo. Mas a gente tem que... Eu acho que a avaliação tem muito a ver com essa coisa de ser justo, sabe? E essa justiça, ela é complexa. Ela não é algo que você consegue medir com uma precisão técnica total. E nem é algo que você pode largar em absoluto também. E a avaliação é, vamos aí, ó, final, todo mundo tá com 10, sei lá, se for uma avaliação, não é.
mundo está com A, ou todo mundo já está com a nota máxima, ou não esqueçam a avaliação. A avaliação ela tem um sentido, e pode ser um sentido muito bacana se a gente utilizar isso a favor da aprendizagem, né? Então não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nem tão parametrizada e nem tão solta, né? E ajustando de acordo com a sua turma, com a sua realidade, com você mesmo, com a escola, né? Sempre algo negociado, mas algo importante de se ter à vista, né? Deixa aí o seu comentário, né, sobre o vídeo de hoje ou sobre a sugestão sobre o próximo vídeo, que o vídeo de hoje foi todo pautado nas coisas que vocês escreveram. Eu até olhei aqui, espero não ter deixado nada de fora, e se deixei também, o vídeo já tá longo pra caramba, mas eu acho que eu consegui pegar tudo que vocês colocaram, né? Acho que alguns recados aqui vocês mesmos deixaram para mim, mas que vale para todos. A avaliação não é punitiva, né? Ela é muito importante que ela seja processual e formativa, que possa ser feita de forma colaborativa e cooperativa. Cuidado com a supervalorização de notas que os estudantes têm, às vezes eles são inclusive competitivos entre si para ver quem tirou mais nota, quem menos. O currículo de matemática traz um conceito que foi colocado aqui de uma maneira e eu gosto desse conceito. O erro como parte de aprendizagem, né? Às vezes eles veem um erro como falha, né? O erro como um problema e tal. E o currículo de matemática, principalmente com o trabalho com problemas, que eles trabalham muito com problemas, né? Eles têm essa coisa de ficar uma coisa cotidiana o erro, de ficar uma coisa desmistificada, sabe? Ah, não, é o erro. E aí, desse erro a gente tira coisa nova. O erro é o processo. E é do erro que a gente tem as percepções das coisas. O erro é aquilo que está no cerne da aprendizagem, sabe? Dá um outro lugar para o erro. Para o erro não vir como culpa, como algo que inferioriza, algo que eu cometi um erro, então eu sou menos, eu sou falho, o outro cometeu menos erros, então o outro é melhor que eu. Não acredito que esses lugares de valor que o erro muitas vezes ocupa e que a avaliação tende a ocupar se não for bem cuidada também, né? E é isso. Vídeo longaço, acho que um dos maiores que eu já escrevi, mas também porque era um tema que eu já estou adiando há algum tempo para falar e deixar aqui para o final. Manda os temas, manda o que ficou da nossa conversa, como chegada deste percurso. Na próxima semana a gente volta a conversar pela última vez neste mês de novembro. E espero vê-los presencialmente, como tenho visto muitos de vocês, nos CIEJAs, nos encontros presenciais das DREs, onde for possível, porque está sendo muito bom, as trocas estão muito legais, é da emoção, da alegria ao choro, acontece tudo nessas formações. A última foi muito emocionante, inclusive, que foi em Santo Amaro, né? Um abraço pessoal de Santo Amaro. E é isso, nos vemos no próximo encontro. Está sendo muito bom estar com vocês da forma que eu estou podendo estar. Espero que seja cada vez sempre muito mais próxima, calorosa e significativa para todos nós.